pessoal, eu sou a doutora Cíntia Salgado, sou fonoaudióloga, professora do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e hoje você está em mais um vídeo muito bacana no nosso canal Leia Consciência. Hoje o nosso tema vai ser um assunto que é muito pouco abordado aqui no Brasil, que os estudos ainda são incipientes no meio científico, mas extremamente necessários o conhecimento para que a gente amplie o nosso leque de informações em relação ao neurodesenvolvimento das crianças que estão no ambiente escolar. Portanto, para a gente começar, roda a vinheta! Gente, o nosso quadro hoje, Cientizando Com, vai receber um pesquisador jovem, muito talentoso, muito criativo e que também é importantíssimo na área do desenvolvimento infantil e especialmente da dislexia, dos transtornos do neurodesenvolvimento. Eu estou falando de um pesquisador e de um grande amigo, muito amigo e querido, o Dr. Raoni Roama Alves. Eu vou falar para vocês aqui um pouquinho sobre o currículo dele e daqui a pouquinho vocês vão ver o relatório que ele vai trazer aí, o vídeo que ele vai falar para vocês. A gente não conseguiu ter uma entrevista conversando, como a gente sempre faz na maioria das vezes, mas ele mandou um vídeo em que ele vai explicar o assunto de hoje, que é sobre dupla excepcionalidade. Mas antes da gente começar, ele é meu amigo, mas a gente tem um Lattes, um currículo Lattes muito importante por trás disso. Então eu vou ler para vocês aqui um resumo do currículo Lattes e, como sempre, eu vou colocar na descrição o link do Lattes dele para vocês. Hoje eu tô meio enrolada para falar, né, gente? Mas vamos lá. Bem, o Dr. Raoni Jandé Roama Alves é psicólogo, ele é formado pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL. Ele é docente adjunto 1 em Psicologia da Universidade Federal de Rondonópolis. Gente, eu ia falar Rio Grande do Norte. É à vontade, viu, professor Raoni, de você vir para cá, para o nosso lado aqui. Ele é professor da Universidade Federal de Rondonópolis. E ele também faz parte do programa de pós-graduação estrito sensu em Psicologia como professor permanente na Universidade Federal de Mato Grosso, campus de Cuiabá. Ele é doutor e mestre em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a PUC Campinas. Tem especialização em Neuropsicologia aplicada à Neurologia Infantil e aprimoramento em Psicopedagogia aplicada à Neurologia Infantil, ambos pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. E ele ainda também é professor convidado desses cursos. Ele tem um título de especialista em Psicopedagogia pelo Conselho Federal de Psicologia. Atualmente, ele é presidente do capítulo Mato Grosso da Associação Brasileira de Neurologia, Psiquiatria Infantil e Profissões Afins, a ABNEP. Também é membro do Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica, o IBAP. Participa do grupo de trabalho da ANPEP, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, e ele compõe o grupo da Neuropsicologia. Ele é líder do grupo de pesquisa do CNPq, Laboratório de Neuropsicologia e Avaliação Psicológica, NeuroPsilab. Ele também é membro da Associação Mato Grossense de Dislexia e integrante da equipe científica da Associação Brasileira de Dislexia, a ABD. Seus trabalhos são bem relevantes na área de avaliação psicológica e neuropsicológica, os transtornos do neurodesenvolvimento e psicologia comportamental e cognitiva. Gente, o Lattes dele, vocês vão ver que é incrível. Ele tem muitas publicações bem relevantes na área e uma delas a gente vai comentar hoje, a gente vai colocar para vocês também o link desse artigo que foi publicado sobre a dupla excepcionalidade e os transtornos associados.
Então, para a gente começar, eu não vou me delongar, porque quem sabe desse tema é o professor Raoni, e a gente vai passar agora, então, o nosso quadro Cientizando com o Dr. Raoni Ruama Alves. Assistam e não percam aí o que ele vai falar. Bom, oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Raoni Jander Ruama Alves, estou atualmente como professor na Universidade Federal de Rondonópolis e trabalho com a área de avaliação psicológica. Bom, durante toda a minha formação eu investi nessa área de avaliação psicológica voltada para crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, mas também crianças com criatividade acima da média, inteligência acima da média, aí consideradas como crianças com altas habilidades ou superdotação. E isso é interessante porque, juntando essas duas áreas, tanto os transtornos do neurodesenvolvimento, né, que costumam aí aparecer na infância, como a área das altas habilidades, superdotação, a gente então encontra o grande campo também da dupla excepcionalidade. Então, quando a gente pensa, né, em duas condições que são muitas vezes consideradas opostas, como um transtorno do neurodesenvolvimento acontecendo com uma inteligência acima da média, uma criatividade acima da média, muitas vezes parece estranho aos nossos ouvidos, né? Mas só que ela existe e chama aí, a gente pode chamar de dupla excepcionalidade, a grande área da dupla excepcionalidade, tá? Bom, ao fazer essas considerações, a gente pode pensar que o que permeia essa grande área, né, assim como diversas outras grandes áreas da psicologia, ou mesmo de outras áreas correlatas que também trabalham com esses casos, né, como a fonoaudiologia, a pedagogia, a gente vê então que existem algumas características, né, desse grupo e que a gente buscou entender essas características, então a gente fez um levantamento dos estudos que já existem na área sobre esse grande campo, então, da dupla excepcionalidade. Eu e mais a Tatiana Nakano, que foi minha orientadora de mestrado e doutorado na PUC Campinas. Então, o que a gente verificou? Que é interessante passar para vocês brevemente, né, já que é uma grande área, não tem como a gente abordar tudo num vídeo de 3, 4 minutos, né? Mas o que é interessante que eu trago para vocês, né, é que essa área, ela é muito nova e que ela necessita de reconhecimento, de conhecimento e reconhecimento, tá? Então, por exemplo, a gente encontra grupos de crianças que muitas vezes, né, grupos, né, que podem ter diagnósticos que são errôneos, né? Que muitas vezes, por exemplo, né, são crianças que são identificadas com transtornos do neurodesenvolvimento, porém, não é avaliada essa inteligência ou uma criatividade acima da média, que pode ser considerada como uma alta habilidade ou superdotação. Então, essa criança fica somente com o diagnóstico de transtorno do neurodesenvolvimento, como um TDAH, uma dislexia, um autismo, e então ela não recebe esse diagnóstico duplo, ela não recebe em conjunto, né, o diagnóstico de altas habilidades e superdotação. Então, a gente encontra muito no Brasil, pelas minhas vivências, esse perfil, esse grupo de crianças. A gente pode encontrar também aquelas crianças que muitas vezes têm um desempenho mediano escolar, só que ela também tem uma alta habilidade ali. Só que muitas vezes é imperceptível essa alta habilidade, e essa alta habilidade ela costuma funcionar como um compensador, uma estratégia, como um conjunto de estratégias compensatórias para que então as dificuldades que a criança apresenta elas não sejam tão evidentes. Então, ela acaba tendo um desempenho mediano,
né? Então, a gente tem também esse outro grupo de crianças, o que é interessante para a gente porque avaliações mais com características a longo prazo, elas podem ser fundamentais na identificação dessas crianças, como procedimentos de RTI, tá? Bom, pessoal, sem me delongar muito, considero que essa é uma área muito que necessita de muito, então, estudo, para que, então, na clínica ela chegue para a gente de uma forma mais mastigadinha, para que a gente consiga, né, ter acesso a esse conhecimento e que esses erros diagnósticos não aconteçam mais. Porque lá na frente, né, quem vai sofrer são essas crianças que poderiam ter um diagnóstico muito bem feito, uma intervenção muito bem feita, abordando tantas dificuldades, né, os transtornos do neurodesenvolvimento, quanto as características desenvolvidas das altas habilidades superdotação, porque são características que, né, elas demandam também, as altas habilidades, né, demandam também intervenções. Então, ela poderia ter duplamente esse diagnóstico, então, a intervenção para essas duas condições, e então ter, né, esse desenvolvimento aí com muito mais investimento, certo? Então, vamos aí, né, continuar os nossos estudos. Convido vocês a lerem, então, o artigo que eu citei durante esse vídeo, que chama Dupla Excepcionalidade, Relações entre Altas Habilidades e Superdotação com a Síndrome de Asperger, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e transtornos de aprendizagem, na revista Psicopedagogia. Conto com a colaboração de vocês para estudar e para a gente continuar pesquisando essa área que é tão carente, principalmente no nosso país. Um abraço a todos. Bem, pessoal, a gente está chegando aí ao fim do nosso vídeo de hoje do canal. Eu espero que vocês tenham gostado da fala do professor Raoni. Ele é um profissional e amigo, como eu já disse, muito especial. A gente se encontrou na Unicamp nos meados dos anos 2000 e começamos grandes parcerias desde então. Então eu tenho muito orgulho de dizer que ele é meu amigo, colega e parceiro de algumas pesquisas que a gente vai trazendo aqui aos poucos para vocês conhecerem também. Mas especialmente esse artigo que ele falou hoje, a gente considerou aqui no nosso grupo, no Leia, né, da equipe que trabalha com os temas, a gente considerou esse um tema de grande importância, porque são poucas pessoas na ciência que têm falado aqui no Brasil sobre isso. A gente precisa dar voz a esses pesquisadores, precisa fazer com que esse tema chegue no público e na população, especialmente aqueles pais que muitas vezes não entendem por que os seus filhos têm tantas dificuldades, né? Pensando aqui no caso da dislexia, por exemplo, que é um dos exemplos que ele dá no artigo, e as altas habilidades, como pode uma criança que não lê ter uma grande habilidade para alguma questão? E isso muitas vezes não é percebido pelo professor, pela escola, pela família. E aí a gente volta no cerne importantíssimo do nosso canal, que é falar sobre a interdisciplinaridade. Então, um diagnóstico interdisciplinar, feito em equipe, discutido, elencado quais são os pontos de grandes habilidades e de fraquezas que essa criança precisa aprimorar, fazem toda a diferença, não só no diagnóstico, mas no prognóstico. O que essa criança mais para frente, o que ela vai ter de benefícios em relação ao ambiente escolar, mas a vida, a qualidade de vida, o ambiente social que ela vai estar, e para que a gente entenda no curso do seu desenvolvimento até a vida adulta, que a gente possa estimular essas habilidades que essas crianças têm. Então foi muito esclarecedor. A gente deixa aqui, enquanto canal, um agradecimento muito especial ao professor Raoni. Eu vou colocar uma fotinho dele para vocês verem alguns dos nossos encontros aí em congressos, mas o mais importante de tudo que eu vou colocar aqui para vocês foi o nosso encontro, que me tocou muito, e eu vou falar da minha vida pessoal aqui. Quando a minha filha estava com 1 semana de vida, ele veio me visitar. Então, eu tenho muito carinho e muito o que agradecer publicamente a esse grande pesquisador, mas especialmente a esse grande amigo. Um beijo, pessoal. Semana que vem tem mais.
Coloquem nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, mandem mensagem pra gente dizendo que tema que vocês querem que a gente traga pro canal, quem vocês gostariam de escutar por aqui. Curtam, acionem o nosso sininho aqui, se inscrevam, gente. É só um dedinho no sininho, não custa nada. Mas pra gente é muito importante ter vocês por aqui. Compartilhem os vídeos e façam com que esse momento, esse canal, seja uma proximidade da ciência com quem está aí na prática clínica, educacional, os familiares e as pessoas com os diferentes transtornos. É isso, terminamos aqui e esperamos vocês até breve. Um beijo, até lá!